Estamos de volta com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje vamos abordar, um tema importante, que é justamente saúde do trabalhador e da trabalhadora, aqui no município de João Pessoa, e que também reflete, com certeza, em todo o Brasil, as condições atuais da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Por que esse tema? Estaremos com uma conferência de saúde que está acontecendo, inclusive hoje, que é quinta-feira, onde a gente vai estar debatendo lá, ou seja, os nossos representantes, o doutor Jacemi, representando o Sindicato dos Médicos, vai estar nesse debate lá com os demais representantes. E aí nós trouxemos aqui uma pessoa que já esteve no programa e que vai tratar de um assunto novamente aqui sobre a saúde, inclusive será o que vai ter grande participação, porque conhece a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora aqui no nosso município. Eu estou falando aqui com o Kleber José. Bem-vindo, Kleber, mais uma vez aqui ao nosso programa para falar desse tema tão importante, que é justamente saúde do trabalhador e da trabalhadora. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Tarcísio. Obrigado a todos. É muito importante nós discutirmos a saúde do trabalhador, sobretudo nesse cenário em que a gente está discutindo a construção das conferências municipais. Posteriormente, teremos uma conferência estadual de saúde do trabalhador, que são preparatórias para a Conferência Nacional em Saúde do Trabalhador, que ocorrerá em Brasília no período de 19 a 21 de agosto. Muito bem. A gente vai apresentar aqui um vídeo. Eu já vou começar com um videozinho para a gente dar um tom do assunto que a gente vai falar hoje, que é justamente uma situação difícil para todos os trabalhadores, e aí não é diferente para o médico, para o enfermeiro, para o assistente social, que vive realmente num mercado de trabalho muito exigente. Então, eu vou pedir aí para a nossa técnica colocar essa animação que foi feita pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, e eu achei que ficou muito, muito legal, muito perfeita para falar da situação dos trabalhadores da saúde. Ficou muito bom essa animação, só para marcar o detalhe final aí do que foi chamado com os dados. 50%, gente, 50% dos médicos brasileiros estão apresentando sinais e sintomas da síndrome de Burnout, que é uma exaustão que esses médicos estão submetidos e médicas ao trabalho. Então, assim, todo crédito ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, que inicia essa campanha e que com certeza será abraçada por todos os sindicatos e entidades médicas no país, porque é necessário a gente falar sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora, onde nós médicos estamos inseridos. O nosso Conselho Regional de Medicina aqui, o CRM da Paraíba, através do presidente Dr. Bruno Leandro, também tem uma pesquisa em andamento
junto com a doutora Margarete, para fazer um levantamento fidedigno da situação da saúde do médico paraibano e da médica paraibana. Então, em breve, a gente vai ter esses dados para poder estar falando. E aí a gente cai na importância dessa conferência, né, Kleber? Eu queria que você dissesse assim, qual é a importância fundamental dessa conferência que, mais uma vez, se realiza, né? Eu acho que a gente está, essa é a terceira ou é a quinta? A nacional, nós estamos para a quinta conferência e a municipal é a terceira. Certo. A quinta é estadual, a terceira municipal e depois vai ter a nacional. Isso. Então, assim, qual é essa importância dessa discussão? Bem, primeiramente dizer que a conferência é um espaço de formulação, né, de propostas para delinear políticas públicas que venham atender a necessidade do conjunto da população, e nesse caso específico, ao conjunto da população trabalhadora, né? Então, esse momento é um momento importantíssimo, porque ele traz uma temática de forma muito enfática, que é a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. É preciso nós defendermos o espaço da saúde como direito humano, como um direito inalienável ao indivíduo, e que precisa ser resguardado pelo Estado brasileiro através de políticas públicas, né? Então, esse direito humano, ele precisa se expressar no mundo do trabalho com condições de trabalho, com uma boa remuneração, com condições de desenvolver a sua atividade com saúde e com segurança, na perspectiva de garantir a ele a satisfação no seu trabalho. Não só um trabalho que traz um sofrimento, que traz um desgaste, mas que esse trabalho ele seja sinônimo de satisfação e de garantia de vida para o indivíduo, né? Para o trabalhador. Então, esse espaço da conferência é trazer essa problemática, né? É trazer essas questões para que aí a gente possa estar delineando propostas para a formulação de políticas públicas. Você que é o diretor do Sereste, né, que é um órgão ligado à Prefeitura Municipal de João Pessoa, que responde pela macro-região, você me falou 64 municípios, né, integram essa macro-região. Então, assim, o Sereste, ele tem os números, ele tem como apresentar, vamos dizer assim, de uma forma estatística, de que a coisa é real, né? Os trabalhadores e trabalhadoras estão adoecendo. Você coloca uma coisa importante, é o direito humano, né? E aí o direito humano de viver saudável, né, num mundo cada vez mais exigente do ponto de vista do mercado de trabalho, né? E aí, assim, eu como presidente do Sindicato dos Médicos tenho recebido muitas queixas, tem chegado muitas queixas, e por incrível que pareça, parte dessas queixas não são por questões salariais, mas por falta de condições de trabalho, tanto estrutural como emocional dos profissionais de trabalho dos trabalhadores que estão lá naquele ambiente de trabalho, né, submetido a todo tipo de pressão, e parece que quanto menor a prefeitura, maior é essa pressão em cima dos trabalhadores, né, uma pressão política. As pessoas acham que por serem detentoras de cargos políticos, elas nunca vão adoecer, elas também não são sujeitas aos processos naturais de adoecimento, né? E aí o médico e os outros profissionais de saúde que vão atender essas pessoas, às vezes estão doentes. Então, cuidar de quem cuida é fundamental, como já dizia aqui a presidente do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa, Mariá, que já esteve aqui nesse programa também falando sobre isso. Você, Kleber, como um estudioso e até ontem na sua apresentação da palestra magna, né, falou muito sobre isso. Você acha que os governos estão acertando ou onde é que eles estão errando mais, né, nessa questão da política de saúde para atender esse direito básico da humanidade, que é ter saúde? É importante frisar, Tarcísio, que quando a gente fala de políticas sociais, nós falamos de um cenário que está posto relações contraditórias de poder, né? Nós temos ali interesses que divergem, né? Mas temos uma questão principal que converge, que é para uma boa organização de um sistema público, para uma boa oferta à população de serviços, né, que venham atender a necessidade desse público,
né? Seja ele trabalhador, seja ele usuário do Sistema Único de Saúde, é preciso que o Estado ele garanta condições mínimas e necessárias para que esse trabalho seja desenvolvido, né? Então, eu penso que o Estado brasileiro, né, nas suas secretarias, nos seus municípios, né, ele precisa ainda aguçar esse olhar para a qualidade de vida no ambiente de trabalho e garantir aos seus trabalhadores melhores condições na execução da sua atividade profissional, né? Com isso, obviamente, isso impacta positivamente para a oferta desse serviço, para o atendimento dessas demandas ao conjunto da população. É preciso pensar também que a gente tem aí uma escassez no número de servidores. Existem medidas e legislações que controlam um número, né, é, de servidores ou de contratações de serviços para os municípios e para o Estado. E se de fato essas proibições ou esses controles no campo econômico vai possibilitar, por exemplo, eh, ao conjunto do Estado eh, resposta, né, à população. E aí a gente pensa, por exemplo, as demandas que estão postas na política de educação, as demandas que estão postas na política de saúde, no âmbito da assistência social, nas diversas políticas que a população termina acessando, né? Então, a gente tem um limitador aí, né, para o Estado. Eu não posso contratar X pessoas, eu não posso contratar tantas pessoas, É a lei mas de a responsabilidade lei da fiscal. responsabilidade fiscal, né? E isso aí impacta consideravelmente também na estruturação desses serviços, né? Seja pelo acúmulo de trabalho para o conjunto dos trabalhadores, seja também aspectos ligados ao campo das condições de trabalho que são postas atualmente, né? E como isso termina reverberando, por exemplo, para o processo de adoecimento, né? Eu assim, até concordo em parte com as tuas colocações, e eu já pensei bastante sobre isso, principalmente nessa questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Porque é o principal argumento dos gestores para não poder contratar. Não posso contratar porque a lei de responsabilidade fiscal vai me impedir, vai me trazer problemas políticos, né? O Tribunal de Contas está aí. Mas, assim, mas eles não param de contratar de outras formas, né? Assim, gerando o mesmo aumento do índice na lei de responsabilidade fiscal, que estabelece, né, o máximo, se eu não me engano, aí de 52% com folha de pessoal, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente não consegue controlar porque só cresce o número de pessoas que trabalham nas prefeituras. Se a gente pegar aí qualquer elemento de dados, ou seja, o Sagres ou qualquer outro Tribunal de Contas, se vê uma crescente, né? O Tribunal de Contas tenta barrar isso, faz TAC, mas assim, sempre se encontra uma forma de se burlar, né, essas determinações, e os concursos públicos, eles acabaram praticamente porque não posso fazer concurso público porque vou aumentar meu índice da lei de responsabilidade fiscal e estou impedido. Mas os números de trabalhadores estão aumentando. O que a gente vê é isso, né? A quantidade de trabalhadores da saúde está sempre aumentando. E aí, se a gente for fazer um paralelo dos efetivos com os contratados são muito maiores do que os efetivos. E eu não sei nem como é que isso se segura do ponto de vista previdenciário. Sem falar que a saúde é fundamental. Então, se você pega certas prefeituras menores, né, e você vai olhar o número de trabalhadores, vou citar um aqui, né, Bahia. Bahia é uma cidade pequena que tinha tudo para ser muito bem administrada e aplicar recursos na saúde com mais agilidade, né, dando um resultado. Espero que mude, mas de uns anos para cá, o que a gente viu em Bahia foi uma situação de caos. Então, assim, se você pegar a quantidade de servidores da saúde e comparar com outros servidores de outras áreas, é muito pequeno, principalmente se a gente for falar de efetivos. Então, eu acho, né, que a questão da saúde ela é prioritária, né, porque não vejo nenhum município trabalhar, certo, sem conseguir dar assistência à saúde aos seus munícipes, e muito menos aos seus
servidores. Então, tem que ser levada como uma questão de prioridade. Por isso que, e aí não é uma certa decepção minha, né, que já acompanho isso há bastante tempo, então quando eu vejo uma conferência dessa de tamanha importância, mas não, sinceramente, não vi uma divulgação ampla, total, como se a gente vê, né, em outras situações. Então, eu acho que falta divulgação, falta, inclusive, participação popular. Apesar do controle social ser feito, né, através do Conselho Municipal de Saúde, mas eu tenho certeza que a gente não vai ter uma grande participação, né, das pessoas, principalmente dos trabalhadores da saúde. Uhum. Nas últimas que eu participei, você tem bastantes usuários, você tem bastante gestão, mas trabalhador da saúde a gente tem muito pouco. Então, assim, eu não vejo como a gente conseguir mudar o cenário atual, né? Veja, é importante essa tua fala no sentido de que, quando a gente fala dessa conferência em saúde do trabalhador e da trabalhadora a nível nacional, nós estamos falando de uma política pública de Estado, né? E enquanto política pública de Estado, ela se volta a todos os segmentos de trabalhadores. Ela não é apenas uma conferência voltada para o trabalhador da saúde. Essa conferência voltada ao trabalhador de saúde ocorreu em 2000, acho que agora há pouco, acho que 2022, 23, se eu não me engano, que foi a Conferência Nacional do Trabalho, Gestão e Educação em Saúde, né? Que tem um setor específico para discutir essa questão do trabalho na saúde, né? Dos profissionais da saúde. A conferência ligada à perspectiva da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ela volta-se a todos os segmentos de trabalhadores, seja trabalhador do setor produtivo formal, seja trabalhador do setor informal, discutir, por exemplo, a questão da saúde com os trabalhadores bancários, trabalhadores da construção civil, com o próprio trabalhador da saúde, com trabalhadores do ramo de telecomunicações, ou seja, aonde houver atividade produtiva, formal ou informal, ele é sujeito desta política, né? Trazendo, sobretudo, essa responsabilidade de Estado para o Sistema Único de Saúde. O que é que a gente está dizendo com isso? Olha, toda a população usuária do Sistema Único de Saúde é um trabalhador em potencial, está inserido em alguma atividade produtiva. Como é que essa atividade produtiva ela impacta na forma de adoecer e morrer dessa população? E como o Sistema Único de Saúde ele está preparado para acolher essa demanda? No que diz respeito o acolhimento, a assistência a essa população usuária, a identificação das condições de risco e a intervenção a partir do olhar da vigilância. Então, esse espaço da política, a proposta é essa, né? E, obviamente, que dentro desse mesmo cenário vai trazer questões ligadas aos segmentos específicos, né? Com certeza a saúde vai estar colocando ali as questões ligadas ao segmento, né, da saúde, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da construção civil e por aí adiante, né? Então, eles vão trazer lá os elementos que são mais problemáticos à sua categoria profissional. É importante que a gente tenha essa noção de que é uma conferência que vai falar da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores e todos os segmentos. Mas, assim, como a gente está aqui no podcast do CIMED, eu sempre tento trazer a sardinha para a área da saúde e incluindo aí a categoria médica, que muitas vezes as pessoas acham que os médicos não adoecem, que, né, é uma categoria privilegiada na área da saúde. A gente sempre escuta as pessoas colocarem dessa forma e até a própria população acaba também tendo essa visão por culpa do próprio médico também, que em vez de se assumir como um trabalhador e uma trabalhadora da área da saúde, por muito tempo a gente teve, vamos dizer assim, uma percepção de que a gente estava fora dessa. Mas hoje não, hoje o médico ele já sabe, ele tem consciência que ele é um trabalhador, uma trabalhadora, e está cada vez mais precarizada a sua relação de trabalho, trazendo muitos problemas para ele, tanto do ponto de vista da sua relação de trabalho, como na sua saúde também. Mas assim, eu queria que você também agora fizesse essa avaliação para mim, para ver se a gente tem o mesmo pensamento.
O SUS, né? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é o maior empregador, né? Do ponto de vista de emprego, seja em qualquer no município, no estado, no governo federal, mas o SUS, ele praticamente dá uma grande quantidade de postos de trabalho para todos. Estará fazendo 35 anos agora, né, em 2025, né, onde a gente vai comemorar os seus 35 anos. Na tua avaliação, e você talvez seja um pouco mais novo do que eu, né? Mas assim, você acha que o SUS ele tem dado as respostas adequadas para promoção, para entregar uma saúde de qualidade, né, a essa população? O SUS ele melhorou de 20 anos para cá, né? Como é que você avalia essa situação do Sistema Único de Saúde dentro dessa perspectiva de trazer saúde para... Porque a gente, quando fala do trabalhador, na verdade, a gente esquece que o trabalhador também é usuário, né? Isso. Todos nós somos usuários do Usuários SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, e o trabalhador, a grande maioria também, se vale do SUS para buscar saúde. Então, dentro dessa perspectiva do próprio tema, né, de um direito, né, humano, né, você acha que o SUS ele vem cumprindo, ele está melhor, está pior? Qual é a tua avaliação? Veja, eu vou partir da perspectiva daquilo que se constituiu historicamente, né? Nós temos um sistema de saúde no Brasil que caminha lado a lado com a perspectiva do desenvolvimento econômico, né? Com a perspectiva do desenvolvimento industrial do país. Nós temos aí a década de 1923, 1933, ainda aquele sistema de saúde voltado apenas ao conjunto dos trabalhadores, né? Os trabalhadores formais. Que tinham carteira que assinada. tinham carteira assinada, né? E isso dá início lá com as caixas de aposentadorias e pensões, com a Lei Eloy Chaves, né? Depois a gente tem essa transformação das caixas de aposentadorias e pensões, onde ela se unifica, né, com os IAPS, né, os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Tivemos conquistas importantes, por exemplo, com a consolidação das leis do trabalho, né? E aí, tudo que se constituiu enquanto sistema de saúde no Estado brasileiro estava muito mais ligado a uma perspectiva, né, que antecede a década de 1988, a uma perspectiva higienista e sanitária, né? E uma atuação de políticas públicas pontuais, né? E o demais da população, né, a população que não estava inserida no mercado formal de trabalho, estava entregue à filantropia, estava entregue às santas casas de misericórdia, né? Então, quem tinha possibilidade de pagar, pagava o acesso ao sistema de saúde. Com o advento das constituintes e com o advento do Sistema Único de Saúde, a partir de 1988, né, onde a gente tem a Carta Magna, né, que é a Constituição brasileira, né, deponta aí a estruturação do tripé da Seguridade Social, né? Nós temos ali a assistência social para quem dela precisa, nós temos o Sistema Único de Saúde universal para todos e nós temos um sistema previdenciário, né, que volta-se ao conjunto da população contribuinte. Temos um modelo bismarckiano e beveritiano instalado dentro da Seguridade Social brasileira. E o SUS ele vai avançando com isso, ou seja, o SUS ele passa agora a abarcar toda a população, né, quando ele se institui enquanto política pública de Estado, e ele se volta ao conjunto de toda a população. Agora não é apenas a população trabalhadora formal, é todos, né? São todos que estão ali como sujeito desta política e que deve ser garantido através de intervenções econômicas e de desenvolvimento do Estado brasileiro. Então, penso eu que de 1988 até os dias atuais, a gente vem passando por grandes transformações, né? Transformações estas que revelam, obviamente, um traço da reforma sanitária brasileira, né? A gente tem uma reforma sanitária que ainda não é concluída, né? Ela está inconclusa, né? Até porque ela vai se estabelecendo e vai se constituindo cotidianamente, né?
Então, assim, penso que o Sistema Único de Saúde hoje, com a demanda que está posta, ele vem dando conta, né, a duras penas, né, no que diz respeito, sobretudo, à minimização e aos cortes dos financiamentos públicos, né, sobretudo no que diz respeito aos cortes na saúde, aos cortes na previdência social, que isso termina impactando também na forma de adoecer e morrer da população, quando você não acessa condições de moradia, quando você não acessa condições de trabalho, quando você não acessa condições do bem-estar, do bem viver, do bem morar, isso termina contribuindo consideravelmente na forma de adoecimento da população, né? Pensando sobretudo que a produção de saúde não é apenas a ausência da doença, mas é a inter-relação dos determinantes sociais que o indivíduo está inserido, né? No acesso ao alimento, no acesso ao trabalho, no acesso à educação, no acesso à habitação, né? A todas as condições que passam a estabelecer ali a promoção de saúde. Então, penso que o SUS ele vem respondendo, né? Ele vem dando resposta no que diz respeito às políticas públicas. Obviamente que eu não posso dizer aqui que essas respostas são amplamente positivas, são amplamente, né, respondidas ao contento ao conjunto da população. Mas ele vem dando certo, né? Vem se constituindo, vem se formulando e aos poucos ele vem se consolidando, né, no Estado brasileiro. É importante até nós observarmos que nós temos um SUS e aí é uma perspectiva crítica e uma perspectiva de avaliação minha, né, a partir de estudos e de observações no campo da política pública, nós temos um SUS elitizado. Nós temos um SUS que paga procedimentos de mais de 1 milhão no âmbito da alta complexidade. Nós temos um SUS que está inserido no âmbito da tecnologia mais avançada. Basta nós pensarmos o que se faz de cirurgias cardíacas, o que se faz de cirurgias neurológicas, de transplantes, né? Qual é o custo disso para o conjunto da população e como a população vem acessando isso, né? E aí eu posso até citar aqui no estado da Paraíba, nós temos uma referência muito grande que é o Hospital Metropolitano, né? Que é uma referência em cardiologia e neurologia, né? Então, assim, e tem outras referências a nível de Brasil. Então, eu penso que o SUS ele está dando certo, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser defendido, ele precisa ter espaços de conferência de fato para que a gente possa trazer questões para aprimoramento, para fortalecimento dessa política de saúde. O SUS ele já provou, né, na minha avaliação, ele já provou que ele dá certo, né? Ele já demonstrou que ele é dentro dos serviços, né, dos sistemas de saúde universais, ele está muito bem já instalado no país. E a prova disso maior para mim foi a Covid-19, onde a gente conseguiu, né, fazer com que a população ela tivesse ali, né, um sistema para poder cuidar, né? E a gente viu que se o SUS não existisse, a gente saberia como a gente estaria hoje, né? Aí os próprios hospitais privados não dariam conta e não teria nenhuma outra rede capaz de oferecer, né, a saúde que a gente teve, principalmente no nosso estado aqui, onde foi exemplo de combate ao Covid-19, né? É interessante, Tarcísio, pensar que o Sistema Único de Saúde, até a pessoa que pensa que não acessa, acessa. Sim. Né? Quando você tem, por exemplo, a regulamentação da vigilância sanitária nos estabelecimentos, né, de restaurantes, clínicas médicas, pasta né, de dente, pastas de dente, tudo, né? Então tudo a ANS está ali, né? Tudo que está relacionado a produto, consumo e circulação, né, de bens e serviços, em algum momento ali o Sistema Único de Saúde está posto nas ações de promoção de saúde e prevenção de adoecimento, né? Basta a gente pensar as notas que são colocadas para a proibição, por exemplo, de circulação de determinado produto pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, né? Então, o SUS não é apenas a assistência médica. O SUS é
promoção de saúde, prevenção de adoecimento, a partir das ações de vigilância, a partir das ações de vigilância em saúde do trabalhador, quando a gente vê, por exemplo, um trabalhador que está em situação de risco, de queda, de morte, e a gente vem lá, intervém, solicita, por exemplo, um guarda-corpo, solicita um cinto de segurança, porque aquilo dali é um impacto sobre a saúde do indivíduo, aquilo dali pode levar à morte daquele trabalhador, né? Então, quando a gente chama uma empresa, notifica, né, acompanha aquela empresa e faz uma ação de inspeção e de vigilância para fiscalização daquele ambiente de trabalho na perspectiva da promoção de saúde e evitar acidentes, né, e doenças, a gente está promovendo saúde, a gente está atuando enquanto sistema de saúde, né? Então, o SUS ele é muito amplo, né? Ele tem aspectos muito importantes e interessantes a serem defendidos. É um sistema extremamente complexo, né? E que aí, assim, felizmente a gente não pode deixar de falar, né, de um sistema que, na verdade, mantém o SUS, né, nesses últimos 35 anos aí que ele vai completar, mas, assim, a questão política, né, ela interfere, como tem que interferir em todas as áreas, mas assim deveria interferir positivamente, né? Mas em alguns momentos ela interfere negativamente e isso me traz muita preocupação. Eu estou me referindo aqui, já para deixar bem claro, é que recentemente a gente observou no noticiário de que o governo federal, né, perdoou ou, de certa forma, negociou uma dívida de uma grande operadora de saúde a nível nacional, em torno de 850 milhões de reais, né? Que essa empresa tinha de dívida com o SUS, né? Porque, infelizmente, assim, você tem um plano de saúde, mas se você se acidentar, você vai para... Geralmente, a tendência é você ir para um hospital público. E depois lhe levam para um hospital privado com o seu plano de saúde e tem o convênio, é dono, né? E essa operadora, tem uma grande operadora, estava com essa dívida foi negociada de uma forma assim que traz prejuízo para o Sistema Único de Saúde. Então, essa questão política, ela tem que, de certa forma, ser evitada para não trazer prejuízo, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é muito caro, né? Muito caro, como você mesmo fez referência. Você tem da baixa complexidade, da promoção da saúde, a alta complexidade, né? Medicamentos hoje que você ganha na justiça, né? Onde uma ampola custa 60 milhões. Né? E se você entra na justiça, a justiça manda dar e é o SUS que tem que pagar muitas vezes. Então, assim, é uma coisa que deve haver, né, no meu entender, aí, uma certa normatização, né? Porque às vezes o bem da coletividade ela está acima do bem individual, né? A gente respeita, né, o direito individual, mas quando esse direito vai prejudicar a grande coletividade, eu acho que a coisa tem que ir para uma balança com mais equidade. Eu sempre achei que o Sistema Único de Saúde viveu durante um bom tempo, né, com problema de subfinanciamento. Mas hoje eu acho que o problema de subfinanciamento ele foi, de certa forma, superado, mas agora a gente vive um problema de gestão desses recursos que vêm para o Sistema Único de Saúde, porque em alguns lugares ele é muito mal gerido, né? E isso traz prejuízo para a população em geral. Kleber, você avalia que a conferência ela vai gerar resultados que a gente está numa conferência municipal, vai ter a estadual, que você referiu agora, quando vai ser? Dia 4 e dia 5 de junho. De junho, né? Início de São João, praticamente, nas nossas festividades. Assim, que vai reunir os municípios de todo o estado para uma política. Então, ela tira diretrizes para uma política de enfrentamento desses pontos que a gente colocou. Você acha que nós teremos resultados que possam atingir rapidamente, ou seja, a política de saúde do nosso município, de João Pessoa, ou você acha que João Pessoa está bem estruturada politicamente do ponto de vista da saúde?
Bem, veja só, eu acho que na conferência a gente vai ter propostas que vão ser encaminhadas para o Estado, propostas que vão para o âmbito nacional e propostas que vão ficar no município, né? Propostas essas que vão nortear, vão contribuir para o direcionamento de políticas públicas adotadas, né, no âmbito da gestão municipal, né? Penso que temos muito a melhorar no que diz respeito à assistência à saúde do trabalhador, no que diz respeito ao olhar e à intervenção no âmbito da vigilância, né, ao fortalecimento das ações de vigilância, na perspectiva da qualificação, né, da atuação dos centros de referência em saúde do trabalhador, do Departamento de Vigilância dos Ambientes e Processos de Trabalho, né, a fim de que a gente possa, obviamente, promover mais espaços saudáveis, né, com fiscalização, com atuação mais, vamos dizer assim, mais enérgica, mas essa atuação enérgica é muito mais na perspectiva de uma educação em saúde, de uma educação em saúde, de uma promoção em saúde, do que de fato uma atuação administrativa punitiva, né? Acho que o princípio básico da atuação da vigilância em saúde do trabalhador é a educação em saúde para promover espaços mais saudáveis. Então, eu acho que a gente vai tirar aí algumas ações importantes que vão estar delineando, né, nos próximos anos, alguma intervenção e alteração no nosso sistema local. Sobretudo pensando que esse ano a gente vai estar construindo a programação plurianual, né? A programação plurianual que vai estar direcionando aí as programações anuais de saúde para os próximos 4 anos de gestão. Eu não tenho dúvida assim, do compromisso do nosso secretário de Saúde, né, Luiz, que já se comprometeu, e eu espero que ele cumpra a promessa, né, tanto ele como o prefeito Cícero Lucena, de que a gente vai ter esse ano a tão sonhada revisão do plano de cargo, carreira e remuneração da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras daqui de João Pessoa. A comissão já está trabalhando, né, o Conselho Municipal de Saúde, com a participação de Josemi, que é o nosso representante do Sindicato dos Médicos lá, né, inclusive mandou um abraço aqui para ele, está na conferência lá, inclusive como facilitador em algum grupo, e a gente espera que essa modificação do PCCR, que é necessária, por quê? Por que eu digo que é necessária? Porque o modelo de gestão, o modelo de trabalho, das relações de trabalho que existiam em 2008, quando o nosso PCCR foi montado, foi escrito, não existem praticamente mais, né? As relações de trabalho, elas vão se modificando, né, de acordo com o desenvolvimento das cidades, com o avanço da tecnologia. Você não tinha telemedicina em 2008, né, como você tem hoje, né? Então, assim, essa questão do teletrabalho, essa questão, e aí, no meu entendimento, perversa da terceirização através das PJs, que são pessoas jurídicas que tiram, né, essa relação da pessoa física, né, com o trabalho, ou seja, é uma empresa prestando serviço dentro de um hospital, né, muitas vezes sendo contratada até por uma outra empresa, onde essa relação de trabalho deixa de existir, porque vira uma relação comercial, e até onde eu sei, né, qualquer relação comercial, ela, de alguma forma, ela visa lucro, Uhum. por algum lado, de alguma forma, por algum lado, né, ela vira lucro. Então, assim, eu acho que nós não podemos deixar que a pejotização ela venha interferir nas relações de trabalho e tirar o direito dos trabalhadores de ter férias, de ter uma licença maternidade, de ter o seu FGTS, né? Eu acho que quem quer empreender tem que empreender na iniciativa privada e não dentro da iniciativa pública. É o meu pensamento, mas respeito o contraditório, né? Sei que em algumas situações ela se possa ser até necessária, porque às vezes um médico não pode ter mais de 2 vínculos,
né? E aí você falta o especialista, você tem que contratar. Mas em João Pessoa, não se justifica em hipótese nenhuma, né? Na grande região metropolitana também não. Você pode ter isso em cidades lá do nosso interior, do nosso estado, onde para você ter lá um neurocirurgião, você ter lá um anestesista, você ter um ortopedista, seja necessário, né, você ter uma empresa jurídica para prestar os serviços, né, e trabalhar onde você não tem os profissionais. Porque eu acho que o médico, ele, mais uma vez falando do médico, mas de todos os trabalhadores da saúde, eles têm que se lembrar, né, que um dia, né, ele vai precisar parar, ele vai precisar descansar, né, e o que a gente vê foi o que o próprio CREMESTRE apresentou, né, as mulheres aí morrem com 21 anos, né, a menos do que a população, o médico com 4 anos, então é uma média aí em torno aí de 20 anos, que é o que a gente vê, né, na vida dos profissionais médicos, e eu tenho certeza que na saúde como um todo, porque eu tenho certeza que o assistente social, ele recebe também a mesma pressão que o médico, e às vezes até mais, porque ele está ali atendendo, às vezes, o paciente e toda a família desse paciente ali, pressionando, né, aquele trabalhador para que o problema dele seja resolvido e que não está na mão dele, está na mão da gestão. Então, assim, para os trabalhadores poderem trabalhar de uma forma saudável, eles têm que ter condições de trabalho, bons salários, e aí a gente está falando de plano de carreira e remuneração digno, né? Digno para que ele possa construir, né, a sua vida, podendo planejá-la, né? Porque eu acho que isso é que deixa a vida da pessoa mais saudável. Quando você não sabe o dia de amanhã, a incerteza ela acaba lhe matando, né? Então, assim, tenho certeza que o nosso prefeito e o nosso secretário de saúde pensam dessa forma e vão trabalhar para que isso aconteça. Eu acho que essa conferência é fundamental para que a própria população também se expresse e diga, né, se realmente está satisfeita com o modelo, né, e o que precisa ser melhorado para que a gente possa alcançar cada vez mais índices melhores, né? Eu fico assim muito satisfeito pela nossa conversa aqui, Kleber. Sei que não é fácil saúde, porque a gente mexe com muitas coisas, né, que estão até fora da nossa gerência, mas assim é fundamental que os trabalhadores e trabalhadoras tenham esse espaço dessa conferência. Eu tenho certeza que só quem vai sair ganhando é a população, né? Então vamos continuar construindo o Sistema Único de Saúde nessa perspectiva de ter uma saúde, né, de qualidade e ser vista como um direito do cidadão. Isso, é importante essa sua fala, né, quando você traz a questão das alterações que estão postas no mundo do trabalho e como isso impacta, por exemplo, o conjunto dos trabalhadores. Nós estamos passando recentemente pela quarta revolução industrial, né? E, na verdade, essa quarta revolução industrial é a revolução 4.0, né? Então, esse mote, né, da Revolução Industrial 4.0, que está desenhada sobre a inteligência artificial, nós temos aí várias características que apontam um trabalho híbrido, né, um trabalho flexibilizado, com condições precárias, né, com precarização das relações contratuais. E dentro dessas relações contratuais, a gente observa muito a questão da pejotização. Eu, investigando um pouco sobre os dados de microempreendedores individuais, em 2023 nós tivemos mais de 15 milhões de microempreendedores individuais. Dentro desses microempreendedores individuais, de fato, eles são empreendedores, né? De fato, eles são empresários, né? Ou são pessoas que, em condições subalternizadas das relações de trabalho, estão postas sobre as condições mais precárias, e essas condições precárias sem direito trabalhista resguardado, sem direito previdenciário resguardado, né? Então, tem várias questões que estão por trás disso aí, né? Então, nós estamos falando, por exemplo, de um efeito da uberização, aonde o empreendedor
é aquele indivíduo que está em cima de uma bicicleta, levando 2 malotes nas costas, para uma entrega em 15 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos. Andando mais de 5 quilômetros de bicicleta, 10 quilômetros de bicicleta. E ele é um microempreendedor individual, né? Então, de que realidade, de que condições de trabalho nós estamos falando, né? Então, esse mundo, né, das transformações que são postas no campo do trabalho, ele vai impactar significativamente na forma de adoecer e morrer, né? Por pouco que nós temos, por exemplo, o aumento da síndrome de burnout, né, o esgotamento pelo trabalho, né? Por pouco que nós temos, por exemplo, a terceira causa de afastamento do trabalho com transtornos mentais, né? Então, esses dados, de fato, eles revelam uma sociedade adoecida pelas relações do trabalho. E esse trabalho que ultrapassou os muros das nossas empresas, que ultrapassou os muros das indústrias, que ultrapassou os muros dos hospitais, né? Hoje se faz uma consulta médica dentro da sua própria casa, através de uma câmera, através de um smartphone, através de um aplicativo com teleatendimento médico, né? Então, a figura do médico está sendo até dispensada, né? Qual é o impacto disso, por exemplo, para o processo de desemprego? Qual é o impacto disso no que diz respeito até mesmo às relações contratuais, né? Ah, você não está na minha empresa, você não está dentro do espaço que é o hospital, você está na sua casa. Então, com isso, eu economizo energia, com isso, eu economizo imobiliário, com isso, eu economizo... Ou seja, a lógica do capital não é uma lógica humanizada, né? Não adianta nós trabalharmos na perspectiva da humanização da lógica capitalista. A lógica capitalista, ela é posta no seu DNA. E o DNA do capital é a exploração da força de trabalho para a maximização de riqueza e concentração desta. E as desigualdades sociais, elas estão postas ali, né? Então, esse mundo do trabalho, ele diz muito sobre qual é a perspectiva do Estado brasileiro, qual é a perspectiva de desenvolvimento social e econômico e para onde a gente quer caminhar. Quem faz esses direcionamentos somos nós. E aí eu digo nós, cidadão, né? Somos nós, sociedade civil, que a partir do nosso enfrentamento, a partir do nosso posicionamento político, a partir das nossas articulações, né? E ocupações nas frentes de luta, a gente vai poder melhorar, a gente vai poder ganhar ou a gente vai poder consensuar, né? Então, isso é a história. E isso foi o que se conquistou ao longo, né, da década de 70, da década de 50 e por aí adiante, né? Então, a luta da classe trabalhadora ela é constante, né? Ela está posta ali. E não é diferente para o profissional médico, não é diferente para o profissional de saúde, né? É cada vez mais atualizada e ela segue o ritmo dessas transformações do mundo do trabalho. Excelente. Bom, terminamos aqui um papo muito bom que abre assim várias reflexões para todos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente acha que essa discussão ela tem que ser sempre trazida à mesa, porque a saúde é uma questão que tem que ser lembrada sempre, né? E a gente aproveitando aí esse mês, que é o mês, né, praticamente da saúde, 7 de abril foi o Dia Mundial da Saúde, né? Dia 25 é o Dia Mundial aí da Saúde e Segurança do Trabalhador. Então, estamos atualizadíssimos e tivemos aqui uma aula dada pelo professor Kleber, que é o nosso diretor e amigo lá do Sereste. E é isso, gente. Vamos manter sempre a esperança de que, com a nossa participação, e aí a gente tem que ocupar esses espaços para poder demonstrar, né, que nós estamos ali, nós estamos presentes no ambiente de trabalho e queremos ser vistos e cuidados, né, pelos que têm a obrigação de dar as condições de trabalho, a boa remuneração, né, para que a população seja atendida de forma mais confortável possível. Então, a gente deixa aqui um grande abraço a todos que nos acompanharam e não deixem de nos seguir lá no nosso YouTube, no CIMED PB, no nosso podcast e também no nosso Instagram, para que a gente tenha sempre vocês conosco. E na próxima semana nós também vamos estar aqui com outro assunto bastante palpitante.
Kleber, fica à vontade para dar suas considerações aí e vamos nessa conferência que está acontecendo hoje, né? Para que a gente possa ter resultados positivos. É importante nós ressaltarmos a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano, né? Elevar o patamar ao direito humano é elevar a perspectiva de defender o espaço de trabalho com saúde, com direitos a salários e condições insalubres do trabalho, salários melhores, que possibilitem, na verdade, ao conjunto da massa dos trabalhadores condições de vida e de reprodução em sociedade, né? Então, acho que esse é o dilema, esse que é o paradigma que a gente precisa quebrar. Excelente. Gente, lembrando que dia 25 a 29 de maio, o CIMED-PB, a Federação Médica Brasileira, o Sindiodonto, o Conselho Regional de Odontologia, vamos todos estar em Brasília participando de uma grande caravana para mobilizar os parlamentares, né, da importância de a gente ter a atualização, né, do piso nacional dos médicos e cirurgiões dentistas, né, para que a gente possa ter realmente assim, não é ganhar mais, mas é ter a atualização do que a gente ganhava lá em 61 e que hoje a gente não recebe nem um terço disso. Então, dia 25 a 29, grande mobilização, contamos com vocês, vamos fazer uma mobilização também nas redes sociais. Gente, um beijo no coração de vocês todos e até o próximo podcast do CIMED-PB, aqui se fala de tudo.